Boa tarde, quarto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e animados, né? Hoje, dia 27 de julho, nós iniciaremos o nosso terceiro bimestre, assim, de forma online, né? De forma remota, já que não podemos estar juntos de forma física, mas é importante que continuemos juntos, continuando esse processo de ensino-aprendizagem. Olha só, como eu já havia dito a vocês na semana passada, hoje a gente vai utilizar o módulo 3. Então, utilizaremos esse módulo aqui, tá? E segunda-feira é dia de língua portuguesa. Mas antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los, tá? Pelos simulados, pelas avaliações, agradecer à família também que esteve conosco nesse momento, que tanto nos ajudou para que tudo corresse bem. Então, o meu muito obrigada, tá? Então, vamos começar? Olha só, tudo é novo, tá? Terceiro bimestre, conteúdo novo, tudo novo. Só que vocês vão perceber que um conteúdo, ele vai levando a outro conteúdo. Por exemplo, no bimestre passado, nós trabalhamos os pronomes pessoais, trabalhamos os pronomes oblíquos, né, que é uma subclassificação dos pronomes pessoais, trabalhamos os pronomes demonstrativos e hoje a gente vai trabalhar outra classificação dos pronomes. Então, vocês vão vendo, né, isso aqui é só um exemplo, né, assim como os outros conteúdos, como de matemática, como de geografia, ciências, todos têm uma sequência. Então, no final, eles se entrelaçam, tá? Vão acabar se encontrando no meio do caminho. Então, é importante que a gente nunca pule as etapas, que a gente consiga entender todos os conteúdos, para que a gente não perca a noção do que estamos estudando, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos dar início a esse terceiro bimestre. Eu estou super animada, estou super feliz, mesmo distantes, mas eu estou super feliz da gente estar dando continuidade a nossas aulas. Vamos iniciar? Vamos lá. Abra o módulo 3 de vocês. Deixa a tia ver aqui. Logo aí, na página 2 de língua portuguesa. Tempo de mudança é o nome do nosso capítulo. De fato, é um tempo de mudança. Mas vamos descobrir que tempo de mudança é esse que o livro quer trazer. Então, a gente veio trabalhando muito sobre coisas tecnológicas, futurísticas. Lembram aí de 20 mil léguas submarinas? Trabalhamos muito esse conceito futurístico, não é? Trabalhamos alguns gêneros textuais que abordaram essa temática e hoje não é diferente, tá certo? Se vocês observarem, a gente tem uma imagem aqui, ó, a troca de ideias. Temos uma imagem. Essa mão é uma mão bem velha, estão vendo? Então, é uma senhora já de idade, ela está olhando retratos, não é? E aí, vocês já assistiram a noticiários sobre invenções e descobertas? Vocês já ouviram algum noticiário, passar no jornal, algo sobre isso? Depois vocês me contam lá no grupo, tá? Na nossa sala de aula virtual. Então, gente, as discussões acerca deste capítulo, ele tem como tema essas inovações tecnológicas e as descobertas. Então, as invenções, né? Por exemplo, como a invenção da luz, né? Então, a gente vai trabalhar algumas invenções e algumas descobertas feitas pela ciência, tá? E a sua importância para a vida das pessoas, ok? Ainda na página 2 tem esse questionário que vocês vão responder, tá bom? E a número 1 diz assim: você já ouviu a expressão no meu tempo? Quando, em geral, essa expressão é usada? Eu vou dar um exemplo meu e vocês, na hora que escreverem, como é uma resposta pessoal, escrevam do jeito de vocês, tá? Minha mãe diz o seguinte: no meu tempo, as crianças não eram assim. E começa a relatar. Então, na época em que ela nasceu, as coisas eram bem diferentes, não é? 2. Alguns objetos, ou mesmo máquinas, comuns em tempos passados, são raros hoje em dia.
Os objetos que as pessoas de mais idade falam, quais você não conhece? Quais são aqueles objetos antigos que as pessoas de idade, os avós de vocês, por exemplo, falam que vocês nunca tiveram a oportunidade de conhecer? 3. Já imaginou sua vida sem celular e computador, ainda mais agora que a gente está trabalhando dessa forma, que nós estamos estudando dessa maneira? E já pensou como seria viver sem eletricidade? Imagina todo mundo sem energia elétrica. E aí, como é que ia ser a vida das pessoas? Depois vocês me contam. Vai fazer parte da atividade de vocês, tá? Agora a gente vai direto para a página 3, tá certo? E na página 3, está pedindo para que vocês leiam o texto para saber como era a vida das pessoas antes da invenção da iluminação elétrica. Aí em cima eu tenho o nome relato histórico. Pessoal, um relato, o próprio nome já diz, né? É algo que vai ser dito por alguém, não é? Então, um relato histórico, ele vai narrar acontecimentos reais que fizeram parte da história de um povo. Então, o relato histórico faz parte da história de alguém, de alguma coisa ou de um povo, ou vai relatar algum acontecimento. Nesse caso, esse relato fala sobre como era a vida das pessoas antes da invenção da energia elétrica. Então, o relato histórico, ele tem essa característica, né? Ele vai narrar essa história que tem esse teor aí mais do passado, tá? E vocês veem, né? Eu disse que nesse capítulo a gente vai falar um pouco sobre invenções e tudo mais. Então, é isso mesmo. Então, vocês vão ler esse relato, é um relato histórico, certo? E vão responder às atividades da página 4 e da página 5, tá? Então, são atividades interpretativas. Vamos lá. Aí na página 6, tem dizendo: o relato histórico é um gênero textual que tem por objetivo relatar acontecimentos do passado, em geral de forma cronológica, o que é uma maneira cronológica, né? Que tá no tempo, né? Tem a ver muito com o tempo, tá certo? Depois eu explano isso mais com vocês, quando vocês estiverem fazendo as atividades. A 7, página 7, vocês não vão fazer, porque é uma entrevista, e a gente vai direto para um outro conteúdo. Na página, só um minuto, gente. Página 9. Na página 9, nós vamos trabalhar os pronomes possessivos. Então, vamos direto falar sobre eles. Vamos relembrar o que são os pronomes primeiro. Como eu disse no início do vídeo, nós trabalhamos os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Trabalhamos o caso oblíquo de forma isolada e trabalhamos os pronomes demonstrativos. Vamos recapitular, tá? O que são pronomes? Os pronomes têm a função de substituir um nome, né? Para evitar repetições de um texto, por exemplo. Então, se eu digo, Fernanda é uma boa professora, não é? Fernanda dá aula todos os dias. Então, numa mesma frase, se eu digo isso, Fernanda é uma boa professora, Fernanda dá aula todos os dias. Então, para evitar que eu diga o nome da professora novamente, eu posso dizer, Fernanda é uma boa professora, ela dá aula todos os dias. Então, o pronome pessoal, ela, é um pronome de terceira pessoa que eu estou utilizando para substituir o substantivo Fernanda, tá bom? A gente também trabalhou os pronomes demonstrativos, que são aqueles que demonstram algo ou alguma coisa. Por exemplo, esta cadeira está quebrada, ou essa cadeira está quebrada. Aquele carro é meu, ou aquele carro é seu. Então, a gente trabalhou esses pronomes que demonstram algo ou alguma coisa, tá? Indicando, obviamente, as pessoas do discurso. E hoje nós trabalhamos os pronomes possessivos. O que seria um pronome possessivo?
O pronome possessivo, pessoal, ele dá uma dica do que é, até pelo próprio nome. Então, primeiro, antes da gente saber o que é um pronome possessivo, professora, para que eu preciso estudar isso? Então, pessoal, estudar pronomes possessivos e os pronomes de um modo geral vai ajudar vocês a entender melhor os textos e produzi-los melhor, tá? Com mais clareza e com mais coerência, né? Até para vocês no futuro saberem identificar, não é? Então, vamos lá. O pronome possessivo, ele vai fazer referência à pessoa do discurso, indicando uma relação de posse. Então, ele vai fazer referência à pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? A gente trabalhou os pronomes pessoais, não foi? Então, ele tem uma estreita relação com os pronomes pessoais. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Então, por que eles têm uma estreita relação com os pronomes pessoais? Porque eles vão justamente indicar aquilo que cabe ou pertence aos seres indicados pelos pronomes pessoais. Então, eles vão indicar a posse daquela pessoa, do discurso, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que a gente tem que saber é que os pronomes pessoais, eles vão admitir uma variação em gênero, né? Que é feminino e masculino, e em número, que é o singular e o plural. Então, como eu disse que os pronomes pessoais têm uma estreita relação com os pronomes possessivos, eu trouxe um quadro. Olha que legal. Esse quadro, vou até escurecer aqui o ela, que eu acho que eu bati. Ninguém para a letra não, tá? Então, olha só. Fazem uma referência às pessoas do discurso indicando uma relação de posse. Então, se o pronome pessoal indica uma relação de posse, e tem essa estreita relação com as pessoas do discurso, que são esses pronomes pessoais aqui, ó. Então, o pronome pessoal eu tem uma estreita relação com o pronome possessivo meu, minha, meus ou minhas. Se eu digo, esse lápis é meu, eu estou indicando uma ideia de posse. Esse lápis é meu. Tá vendo que está em primeira pessoa? Por isso que tem uma estreita relação com os pronomes pessoais, tá? Pronome possessivo da segunda pessoa. Esse lápis é teu. Então, indica a ideia de posse, mas que ele é teu. Ó, tu, teu, segunda pessoa. Ele ou ela. Esse lápis é seu. Ou essa caneta é sua. Então, seu, sua, seus e suas, né? Porque tem, varia tanto em gênero quanto em número, né? Pode ser masculino, feminino, singular ou plural. Então, seu ou sua, seus ou suas, tem tudo a ver, tem uma relação estreita com ele e ela, terceira pessoa do singular. Vamos lá. Pronome pessoal nós, aí eu tenho nosso, nossa, nossos e nossas. Então, se eu digo nossa casa, essa é nossa casa, então é nosso, né? É de nós dois, né? Então, nossa casa, nosso carro. Olha a ideia de posse, é meu, nosso carro. É meu não, tá? Porque se fosse meu era só na primeira pessoa, nosso. Então, tem tudo a ver, ó, com o pronome pessoal nós. Então, nosso carro, nossa casa, nossos móveis, tá? Nossas figurinhas, vamos dizer assim. São só exemplos, tá, gente? Para vocês entenderem a ideia de posse, daquilo que é de alguém, tá? Vós, vosso, vossa, vossos e vossa. Então, vossa bandeja ou vossa ideia, tá? Então, tem tudo a ver com pessoas, com terceiras pessoas, vamos dizer assim, com outras pessoas. Gente, é o seguinte, depois a gente vai estar trabalhando, não sei se esse bimestre ou outro,
pronomes de tratamento, tá? E vai surgir esse vosso aí como sendo um pronome de tratamento. Aí a gente estuda isso depois, vamos à parte, tá? Para vocês não se confundirem, porque eu sei que tem gente que, além das minhas aulas, consulta as coisas na internet, não é? E, por fim, pronome possessivo seu. Agora aqui, gente, eu até citei o plural, me perdoem, tá? Mas aqui eu só colocaria no singular, tá? Terceira pessoa do singular. Aí aqui sim, seus e suas. Então, suas roupas íntimas ou seus costumes, tá? Então, indica a ideia de posse, de que algo é de alguém, tá? De que a pessoa tem alguma coisa. Então, para cada pessoa do discurso, eu tenho um pronome possessivo. Para usá-los, é só lembrar que os pronomes possessivos têm uma estreita relação com os pronomes pessoais que a gente já estudou, tá? Que são as pessoas do discurso, ok? Pessoal, é isso, tá? É basicamente isso. Não tem muito segredo, não, tá bom? Lembrando que os pronomes pessoais admitem variação quanto ao número, então pode ser no singular ou no plural, e quanto a gênero, feminino ou masculino. E a concordância em gênero, ela vai se referir ao objeto que é de posse de alguém, tá? Então, para fazer essa concordância, ou seja, para que o pronome precisa concordar com o objeto, certo? Aí vocês vão perceber se aquele pronome vai ser usado no feminino ou no masculino. Por exemplo, esta é a minha caneta. Então, esta é um pronome demonstrativo que está no feminino. Quando eu coloco o artigo a, que também indica essa coisa do gênero feminino, automaticamente o meu pronome possessivo também vai estar no feminino. Eu não posso dizer, por exemplo, deixa eu ver aqui como é que ficaria. Esta é a meu caneta. Vou dizer, esta é a meu caneta. Não, tem que concordar. Esta é a minha caneta. Então, cuidado com isso, tá? A concordância em gênero, ela vai se referir ao objeto que é de posse de alguém, tá? Então, se caneta, por exemplo, está no feminino, então, logo, meu pronome possessivo vai estar também no feminino. Espero que eu tenha esclarecido, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as páginas das atividades, também vou estar explicando as atividades para vocês, tá? Inclusive, antes de eu finalizar a nossa aula, na página 10 tem uma breve explicação sobre os pronomes possessivos, que vocês podem só fazer o quê? Copiar esse quadrozinho no caderno, colocar a data de hoje, o cabeçalho, e coloca essa explicaçãozinha que tem aqui embaixo, ó, na página 10, que diz assim: os pronomes possessivos que indicam posse, né, podem acompanhar ou substituir um substantivo, tá? E mudam de acordo com as pessoas do discurso, que foi as que eu citei agorinha. São eles meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa e vossas. Aí eu tenho um exemplo embaixo. O meu livro está na estante. Este é seu. O meu livro está na estante. Este é seu. Então, o pronome possessivo meu está acompanhando o substantivo livro, não é? E no caso de se substituir, eu tenho aí, este é seu. Seu o quê? Seu livro. Então, está substituindo o substantivo livro. Então, gente, o pronome ele tanto pode acompanhar o substantivo ou ele pode substituir
o substantivo, evitando, assim, repetições. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem repetir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, né, para retirar as dúvidas. Um beijo enorme, Deus abençoe cada um e eu estou aqui a tarde inteira com vocês. Tchau, pessoal!